Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Como estou feliz por estarmos juntos. E estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Se você participou do último programa, sabe que falamos sobre a metáfora que Jesus usou no capítulo 15, sobre a videira e os ramos. Essa ilustração é muito importante e mostra 10 razões por que devemos ser frutíferos. Nós vamos continuar a estudar este ponto tão importante e tão chave para a nossa vida. Bom, Jesus está dizendo aqui no capítulo 15 de João que devemos ser frutíferos porque é assim que demonstramos ao mundo que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus deixou isto bem claro no versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serem meus discípulos. Outra razão por que devemos ser frutíferos, de acordo com o versículo 8 do capítulo 15 de João, é porque desta forma glorificamos a Deus Pai como Jesus glorificou o Pai. Vejamos o que Jesus disse no versículo 4 do capítulo 17, e aí poderemos responder a uma pergunta. Ele diz: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, o que devemos fazer para glorificar o Pai? Completar a obra que Ele deu a cada um de nós para fazermos. Devemos ser frutíferos porque é assim que glorificamos o Pai. A quarta razão apresentada nesta passagem por Jesus, porque devemos ser frutíferos, é porque nos tornamos fonte de alegria para Ele próprio, para o Senhor Jesus. Acompanhe comigo o versículo 11, diz assim: Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós, ou enraizada em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Você já tinha parado para pensar que você pode ser motivo para que o Senhor Jesus Cristo se encha de alegria? Você já tinha pensado nisto? Que os frutos da sua vida trazem grande alegria para o Senhor Jesus? Esta é a quarta razão por que ele diz que devemos ser frutíferos. A quinta razão por que devemos ser frutíferos também se encontra no capítulo 11. Devemos ser frutíferos porque esta é a chave para nos enchermos de alegria. Jesus diz: Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria é condicional. Você já refletiu sobre as razões para se ter alegria apresentadas nas Escrituras? Tem gente que acha que a alegria despenca do céu sobre algumas pessoas e sobre outras não. Não é isto que a Bíblia ensina. Uma das razões da alegria são os frutos. Em Gálatas capítulo 6 lemos o seguinte: Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Jamais vou esquecer quando meu pastor me mandou pastorear uma congregação da nossa igreja e eu não queria ir. Eu não queria começar uma igreja. Eu gostava de trabalhar com ele naquele ministério tão frutífero. Mas ele me desafiou com essa tarefa para que eu também tivesse a oportunidade de ser frutífero. Ele argumentou que, quando eu visse que Deus podia usar pessoas como eu, quando eu provasse o meu próprio trabalho, então eu teria motivo de orgulhar-me de mim mesmo sem me comparar com ninguém. É isto que aprendemos com Gálatas capítulo 6, e é sobre isto que Jesus está falando no capítulo 15 de João, que nós estamos estudando. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A sexta razão por que devemos ser frutíferos é porque Jesus nos escolheu para sermos frutíferos. O versículo 16 é maravilhoso. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqueles homens tinham escolhido Jesus. Eles tinham feito uma escolha. Eles assumiram um compromisso com Jesus. Se aqueles pescadores tivessem tentado seguir Jesus carregando seus barcos nas costas, não teriam ido muito longe, não. Mas eles não fizeram isto. Eles largaram seus barcos e assumiram um compromisso com Jesus. Eles fizeram escolhas.
Mas agora parece que Jesus jogou outra bomba sobre eles. Eu sei que vocês optaram por me seguir, mas a verdade é que não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês e ordenei vocês, diz Jesus. Essa palavra ordenar não se refere à ordenação de um pastor. Segundo o Dr. Charles Spurgeon, muitas vezes a ordenação de um pastor não passa de colocar mãos vazias sobre uma cabeça vazia. Foi Charles Spurgeon quem falou isso. Não foi disso que Jesus falou. Jesus usou o verbo ordenar no versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. No mesmo sentido que um general coloca suas tropas estrategicamente no campo de batalha para cumprirem um objetivo, assim Jesus está ordenando. Jesus estava dizendo: eu escolhi vocês e os posicionei estrategicamente nesse mundo como um candeeiro para serem frutíferos. Por isso vocês devem ser frutíferos, porque eu os escolhi para serem frutíferos. Aí então Jesus apresenta a 7ª razão por que devemos ser frutíferos. Devemos ser frutíferos porque temos a vantagem espiritual de já termos experimentado o amor de Jesus por nós e por todo mundo. Jesus quer que compartilhemos este amor com todo mundo. No capítulo 17, quando Jesus orou pelos discípulos e por nós, ele orou por aqueles que viriam a crer. Ele pediu que vivêssemos de tal maneira que o mundo conhecesse a verdade e cresce. Vamos relembrar João capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra maneira de dizer isto é: estes homens tinham sido amados por Jesus durante 3 anos, mas o mundo não sabia o que significava ser amado por Jesus. Por isso Jesus disse aos discípulos que eles, por estarem em vantagem espiritual, deveriam compartilhar o amor de Jesus que tinha sido derramado sobre eles. Eles deveriam compartilhar este amor com todo mundo. Esta é outra razão por que deveriam ser frutíferos. A 8ª razão é a seguinte: eles tinham a vantagem de ter recebido a palavra de Jesus. E ao versículo 3 que diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Por isso, tornaram-se mordomos desta palavra. A dispensação do Evangelho nos foi confiada, e como mordomos, devemos ser fiéis. A mordomia implica em fidelidade. Esta é a 8ª razão por que devemos ser frutíferos. A 9ª razão é simples. Ele é a videira e nós os ramos. Jesus afirma isso nos versículos 1 e 5. Isto quer dizer que ele é a videira à procura de ramos. Se o ramo quer dar fruto, precisa estar ligado à videira. Ao mesmo tempo, se a videira quer ter frutos, tem que ter ramos. E nesta metáfora, a videira deseja frutos mais do que os ramos. Esta metáfora nos dá 2 ensinamentos muito importantes. O primeiro é: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o segundo: sem vocês eu não farei coisa alguma. Os frutos não crescem na videira. Isso quer dizer que sem os ramos a videira não dá frutos. Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, não tem outro jeito de Jesus dar frutos a não ser que sejamos frutíferos. A 10ª razão por que devemos ser frutíferos encontra-se no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Devemos ser frutíferos porque é isto que o nosso Pai do céu quer. Olhe só o que acontece. Quando ele encontra um ramo frutífero nele, ele poda, para que este ramo dê ainda mais frutos. Eu conheço um casal que comprou uma videira e contratou um agricultor para que lhes ensinasse como cuidar dela. A primeira coisa que o agricultor disse foi que eles deveriam passar por toda a plantação cortando todos os galhos secos que tinham sobrado da última colheita. E o casal fez isto. Quando começaram a aparecer alguns brotos, o agricultor disse: esses brotos são parasitas. Vocês jamais terão frutos se não os cortarem. Eles sugam toda a substância que gera os frutos que vocês esperam que nasçam. E aí o casal fez isso então.
Agora as uvinhas verdes começaram a aparecer e pela terceira vez o agricultor disse: agora vocês cortem os frutos verdes de toda a plantação, porque senão jamais terão frutos de boa qualidade. E aí pela primeira vez aquela mulher compreendeu João capítulo 15, versículo 2. Acho que o Senhor faz o mesmo com a gente. Há momentos em que nosso ministério está sendo frutífero, mas o Senhor não está satisfeito com a qualidade e nem com a quantidade dos frutos da nossa vida. Sabe, eu acho que aí o Senhor diz: não estou satisfeito com a quantidade nem com a qualidade dos frutos que a vida dessa pessoa tem produzido. Acho que vou dar uma cortadinha nela para que ela dê mais frutos. A 10ª razão por que devemos ser frutíferos é porque o Pai Celestial quer que sejamos frutíferos. E no seu amor, haverá momentos em que Ele vai nos cortar para aumentar a qualidade e a quantidade dos nossos frutos. Agora você entende como Jesus ilustrou tudo o que havia dito durante a última ceia? Se vocês forem um comigo, como eu sou com o Pai, farão a obra de Deus e anunciarão a palavra de Deus. Foi isto que Jesus disse quando começou a ensinar naquela videira, tomando os ramos em suas mãos. Vocês estão vendo como os ramos estão ligados à videira, tirando dela a vida que precisam para produzirem frutos? Da mesma forma, vocês precisam estar ligados a mim para produzirem frutos. E vocês precisam ser frutíferos porque eu sou a videira e vocês os ramos. E só assim eu vou produzir frutos neste mundo. No próximo programa nós vamos continuar a partir do versículo 18 do capítulo 15 de João. À medida que caminhamos no estudo do sermão da última ceia, eu gostaria que você buscasse as respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Outro detalhe muito importante: pare um momento para refletir. Reflita profundamente. Será que você está produzindo frutos suficientes para o reino de Deus? Será que você está vivendo uma vida realmente frutífera em cada dia da sua existência? Se você chegar à conclusão de que precisa produzir mais frutos para o reino de Deus, então não perca tempo. Tome essa decisão de ser frutífero para o reino de Deus, de ser mais frutífero aí onde você congrega, de ser mais frutífero aí mesmo onde você está, entre seus amigos, seus vizinhos. Produza frutos para a glória de Deus. Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.